Aos 68 anos, depois de trabalhar 45 anos como mecânico, nunca imaginei que meu próprio filho riria da minha cara quando eu mais precisasse dele. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa tarde de terça-feira que mudou nossa relação para sempre. Meu nome é Roberto Silva, e durante 4 décadas e meia acordei às 5 da manhã para trabalhar na oficina mecânica que construí do zero. Comecei consertando bicicletas na garagem de casa, em 1978, quando meu filho Pedro tinha apenas 2 anos. Minha esposa Carmen, que Deus a tenha, sempre me apoiou quando eu chegava em casa com as mãos sujas de graxa e o corpo dolorido, mas com o orgulho de quem sabia que estava construindo algo para a família. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que consegui alugar meu primeiro espaço comercial. Era uma garagem pequena, úmida, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Custava R$ 380 por mês, uma fortuna para nós na época. Carmen costurava à noite para complementar a renda, e eu trabalhava até às 11 da noite, 7 dias por semana. Pedro dormia no berço improvisado no cantinho da oficina, enquanto eu terminava os últimos concertos do dia. Durante todos esses anos, minha prioridade sempre foi uma: dar ao Pedro tudo que eu não tive. Estudei apenas até a 8ª série porque precisei trabalhar para ajudar minha mãe viúva. Jurei que meu filho nunca passaria por isso. Ele sempre teve os melhores cadernos, os uniformes mais bonitos, as melhores escolas particulares que meu suor conseguia pagar. Quando Pedro completou 18 anos, em 1994, eu já tinha uma oficina com 6 funcionários e atendia os carros mais caros da região. BMWs, Mercedes, Volvos, todos passavam pelas minhas mãos. Os proprietários me respeitavam porque eu era honesto e competente. Seu Roberto não cobra caro e faz o serviço direito, diziam. Era meu cartão de visita. Pedro sempre foi um menino inteligente. Tirava notas altas, falava bem. Tinha o dom da palavra que eu nunca tive. Quando chegou a hora do vestibular, ele queria fazer administração de empresas na PUC. A mensalidade custava R$ 890 por mês, mais que o aluguel da minha primeira oficina. Carmen ficou assustada com o valor, mas eu disse: se é o sonho dele, vamos realizar. Durante 5 anos paguei religiosamente aquela mensalidade. Nunca atrasei um dia sequer. Cortei minhas despesas, vendi meu carro e andava de ônibus. Deixei de renovar as ferramentas da oficina. Mas Pedro estava na universidade, e isso era o que importava. Carmen sempre dizia: Roberto, você está se matando de trabalhar para pagar essa faculdade. E eu respondia: é para nosso filho ter uma vida melhor que a nossa. Em 1999, Pedro se formou. Lembro-me da formatura como um dos dias mais felizes da minha vida. Ele estava lindo de cabelo e beca, recebendo o diploma de bacharel em administração. Carmen chorou de emoção, e eu senti que todo o sacrifício tinha valido a pena. Gastei R$ 1.200 na festa de formatura, dinheiro que não tinha, mas que peguei emprestado porque meu filho merecia. Logo depois da formatura, Pedro conseguiu um emprego numa empresa de logística. Ganhava bem, R$ 3.000 por mês, muito mais que eu jamais sonhei ganhar na vida. Casou-se com a Fernanda em 2001, uma moça bonita e educada, filha de um advogado. A diferença de classe social sempre me incomodou um pouco, não por ela ser superior, mas porque eu sabia que a família dela me via como apenas um mecânico. Os anos foram passando e Pedro foi crescendo profissionalmente. Virou gerente, depois diretor. Comprou uma casa bonita no Morumbi, um bairro que eu só conhecia porque consertava os carros dos ricos que moravam lá. Teve 2 filhos lindos, o Gabriel e a Sofia. Carmen adorava os netos e eu também. Eram minha alegria nos domingos quando vinham nos visitar. Em 2010, Carmen descobriu um câncer de mama. Foram 2 anos de luta, tratamentos caros, remédios que custavam uma fortuna. Pedro ajudou financeiramente algumas vezes, mas sempre de má vontade, sempre reclamando que estava passando por dificuldades. Eu não reclamei. Vendi parte da oficina para pagar o tratamento dela. Minha Carmen valia mais que qualquer negócio. Ela faleceu em dezembro de 2012, 3 dias antes do Natal.
Foi o pior momento da minha vida. Pedro veio ao velório de terno caro, chorou um pouco, mas logo depois estava cuidando dos preparativos como se fosse um evento de empresa. Pragmático, frio. Eu estava destroçado, mas ele parecia estar cumprindo uma obrigação social. Depois da morte da Carmen, mergulhei no trabalho para não pensar na dor. A oficina se tornou minha casa, meu refúgio, minha razão de existir. Pedro visitava pouco, sempre com pressa, sempre falando de trabalho, de responsabilidades, de como a vida estava corrida. Os netos cresceram sem conhecer direito o avô. Em 2015, aos 63 anos, comecei a sentir dores nas costas. 4 décadas debaixo de carros, levantando motores, forçando a coluna, começaram a cobrar o preço. O médico disse que eu precisava de uma cirurgia na coluna, mas também recomendou que eu diminuísse o ritmo de trabalho. Seu Roberto, o senhor não tem mais 30 anos, disse ele. Foi quando comecei a pensar na aposentadoria. A oficina estava bem estruturada, com funcionários competentes, clientela fiel. Pedro sempre disse que não tinha interesse no negócio da família. Preferia o mundo corporativo, os escritórios com ar-condicionado, as reuniões em salas de vidro. Respeitei a escolha dele, mesmo sentindo uma pontada de tristeza ao saber que meu trabalho de uma vida não seria continuado por meu filho. Em 2018, vendi a oficina por R$320 mil. Depois de descontar todas as dívidas e acertar os funcionários, sobraram R$180 mil. Comprei um apartamento pequeno, de 2 quartos, num bairro mais simples. Com o resto do dinheiro, planejei viver tranquilo, com minha aposentadoria do INSS de 2 salários mínimos. Pedro comemorou a minha aposentadoria. Finalmente vai descansar, pai, disse ele. Mas eu percebi que, no fundo, ele estava aliviado por não precisar mais se preocupar comigo trabalhando pesado. Era como se minha aposentadoria o liberasse de qualquer responsabilidade filial. Os primeiros meses foram difíceis. Acordar sem ter para onde ir, sem ter carros para consertar, sem ter o barulho familiar da oficina. A solidão pesava. Pedro ligava de vez em quando, sempre correndo, sempre atarefado. Pai, desculpa, mas tenho uma reunião importante. Falamos depois. Esse depois raramente chegava. Em 2019, descobri que tinha diabetes tipo 2. Nada muito grave, mas que exigia medicamentos caros e consultas médicas regulares. A aposentadoria cobria o básico, mas os remédios consumiam quase metade da minha renda. Comecei a fazer economias, cortei supérfluos, passei a comprar só o essencial. Foi também nesse ano que Pedro foi promovido para diretor regional da empresa. Ganhava mais de R$15 mil por mês. Comprou um carro importado. Matriculou os filhos numa escola internacional caríssima. A vida dele estava florescendo enquanto a minha definhava na solidão e nas preocupações financeiras. Em dezembro de 2019, Gabriel, meu neto, fez 15 anos. A festa foi numa casa de eventos luxuosa em Alphaville. Quando cheguei, me senti deslocado. Todos os convidados eram bem vestidos. Falavam de viagens internacionais, de investimentos, de negócios. Eu estava com minha roupa social mais bonita, a mesma que usei na formatura do Pedro, 20 anos antes. Mas ainda assim me sentia um peixe fora d'água. Durante a festa, ouvi sem querer uma conversa entre Fernanda e as amigas dela. O pai do Pedro é um amor, mas às vezes fico sem graça com essas reuniões. Ele não tem muito assunto, né? Só sabe falar de carro e mecânica. As mulheres riram baixinho, e eu fingi que não ouvi, mas a frase ficou martelando na minha cabeça durante semanas. Em 2020, a pandemia mudou tudo. Meu pequeno mundo ficou ainda menor. Pedro trabalhava de casa e tinha ainda menos tempo para conversas. Os netos não podiam mais visitar. Passei meses sem ver ninguém da família, apenas falando por WhatsApp, aplicativo que aprendi a usar com dificuldade. Foi durante esse período que minha situação financeira começou a apertar de verdade. Os remédios subiram de preço. O apartamento precisou de alguns reparos. E minha aposentadoria não acompanhava a inflação. Comecei a usar as economias que havia guardado da venda da oficina. Em 2021, precisei fazer uma cirurgia de catarata.
O SUS tinha uma fila de 2 anos, e eu estava praticamente cego do olho esquerdo. A cirurgia particular custava R$ 3.500 por olho. Paguei com o que restava das minhas economias. Pedro soube depois da cirurgia e disse: "Pai, por que não me falou? Eu poderia ter ajudado." Mas não era verdade. Sempre que eu mencionava dificuldades financeiras, ele mudava de assunto ou dizia que também estava passando por dificuldades. Foi em março de 2022 que tudo começou a desmoronar de vez. Descobri que precisava de uma cirurgia na próstata. Nada muito grave, segundo o médico, mas necessário. O SUS novamente oferecia uma espera de meses, e minha idade não permitia mais delongas. A cirurgia particular custaria R$ 8.500, sem contar a internação e os medicamentos pós-operatórios. Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu precisaria pedir ajuda financeira ao meu filho. Liguei para Pedro numa quinta-feira à noite. Ele atendeu meio distraído, falando algo sobre uma apresentação importante na sexta-feira. Expliquei a situação, falei sobre a cirurgia, os custos, minha dificuldade para pagar. "Pai, olha só, é que eu estou num momento meio complicado aqui. Gabriel vai começar o intercâmbio no ano que vem. Sofia está fazendo curso preparatório para o vestibular. A Fernanda está reformando a casa. São muitas despesas. Vê se consegue parcelar ou espera uma vaga no SUS mesmo." Desliguei o telefone com o coração apertado. Não era pela negativa. Eu entendia que ele tinha suas responsabilidades. Era pelo tom, pela frieza, pela facilidade com que ele sugeriu que eu esperasse uma vaga no SUS, como se minha saúde fosse uma questão de menor importância. Decidi ir até a casa dele no sábado para conversar pessoalmente. Talvez cara a cara ele entendesse melhor minha situação. Peguei 2 ônibus para chegar ao Morumbi. Caminhei 10 quadras porque não queria gastar com táxi. Quando toquei a campainha, Fernanda atendeu. Estava arrumada, com roupas de ginástica caras, claramente se preparando para sair. "Oi, seu Roberto. Pedro está no escritório, mexendo no computador. Entre." Pedro estava em seu home office, numa sala que era maior que minha sala e cozinha juntas. Quando me viu, não levantou da cadeira. Apenas disse: "Oi, pai, tudo bem? O que te traz aqui?" Expliquei novamente sobre a cirurgia, dessa vez com mais detalhes. Mostrei os exames, falei sobre os riscos de esperar muito tempo, expliquei que já havia usado todas minhas economias. Pedro ouviu tudo, mexendo no celular ao mesmo tempo. Quando terminei de falar, ele suspirou fundo e disse: "Pai, olha, eu entendo sua situação, mas você precisa entender a minha também. Eu tenho 2 crianças para criar, uma casa para manter, um padrão de vida para sustentar. Não posso ficar bancando." "Bancando?" interrompi. "Filho, eu não estou pedindo um favor. Estou pedindo um empréstimo. Posso pagar em parcelas com juros se necessário." Foi aí que ele fez algo que jamais vou esquecer. Pedro riu. Não foi um sorriso irônico ou um riso nervoso. Foi uma gargalhada genuína, debochada. "Pai, emprestar? Com que garantia? Você ganha 2 salários mínimos e tem 68 anos. Qual banco emprestaria dinheiro para o senhor?" Ele continuou rindo enquanto falava. "Olha, eu sei que é difícil aceitar, mas você precisa ser realista. Sua época de grandes despesas passou. O SUS existe para isso, para pessoas na sua situação." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Pessoas na minha situação", ele disse, como se eu fosse um indigente qualquer, não o homem que trabalhou 45 anos para dar a ele tudo o que ele tem hoje. "Pedro", disse com a voz trêmula, "você se lembra de quem pagou sua faculdade?" "Claro que lembro, pai, e sou grato por isso. Mas isso foi há mais de 20 anos. As circunstâncias mudaram. Eu tenho minhas responsabilidades agora. E eu não sou uma delas?" Ele parou de rir, mas manteve aquela expressão de condescendência. "Pai, não seja dramático. Você tem casa, aposentadoria, plano de saúde?" "Não tenho plano de saúde", interrompi. "Nunca tive dinheiro para pagar." "Bem, então o SUS. Foi para isso que você pagou impostos a vida toda, não foi?" Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi só a decepção com a resposta dele.
Foi a descoberta de que meu filho, o menino pelo qual sacrifiquei tudo, me via como um fardo, um problema a ser gerenciado, não resolvido. Levantei-me da cadeira e disse: Está bem, filho. Entendi perfeitamente. Ah, pai, não fica assim. É só uma questão de prioridades. Quando as coisas melhorarem aqui, a gente conversa. Saí daquela casa com uma dignidade que eu não sabia que ainda possuía. Durante a longa viagem de ônibus de volta para minha casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Cheguei em casa e liguei para meu contador, seu Arnaldo, que cuidava das finanças da minha antiga oficina há mais de 15 anos. Seu Roberto, que bom ouvir sua voz. Como vai a aposentadoria? Preciso da sua ajuda, Arnaldo. Preciso de informações sobre umas contas antigas. Expliquei o que precisava, e ele marcou de me encontrar na segunda-feira. Domingo foi um dia de reflexão. Revirei papéis antigos, documentos guardados, fotos da época em que Pedro era pequeno. Encontrei todos os comprovantes de pagamento da faculdade dele. 5 anos de mensalidades, pagas rigorosamente em dia. O valor total corrigido pela inflação daria cerca de R$ 89 mil hoje. Segunda-feira, encontrei Arnaldo no escritório dele. Um senhor de 72 anos, contador há quase meio século, que sempre foi honesto comigo. Arnaldo, eu quero que você me ajude com uma coisa. Preciso calcular exatamente quanto gastei com a educação do Pedro, desde o colegial até a faculdade. Quero tudo documentado com correção monetária. Ele me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Trabalhamos juntos a tarde toda. Colégio particular, 6 anos. Cursinho pré-vestibular, 1 ano. Faculdade, 5 anos. Livros, uniformes, materiais, formatura. O total, corrigido pela inflação até 2022, era de R$ 127.350. Seu Roberto, posso perguntar para que precisa disso? Preciso cobrar uma dívida antiga, respondi. Na terça-feira fui ao cartório e registrei tudo em ata notarial. Arnaldo foi minha testemunha. O documento oficial declarava que Pedro Roberto Silva devia ao pai, Roberto Silva, a quantia de R$ 127.350, referente aos gastos com sua educação, valor que deveria ser considerado como empréstimo a ser quitado. Claro que, legalmente, aquilo não tinha valor nenhum. Um pai não pode cobrar de um filho os gastos com educação. Mas eu não estava interessado em questões legais. Estava interessado em questões morais. Na quarta-feira, imprimi tudo. Os comprovantes de pagamento, a ata notarial, um relatório detalhado de cada centavo gasto. Coloquei tudo numa pasta organizada e fui até a empresa onde Pedro trabalhava. A sede da empresa era impressionante. Um prédio de vidro de 20 andares na Faria Lima. Pedro era diretor do 8º andar. Quando cheguei na recepção, pedi para falar com ele. Seu Roberto Silva, disse a recepcionista. Sou o pai do diretor Pedro Silva. Ela ligou para o andar dele. Senhor Pedro, seu pai está aqui na recepção. Ouvi a resposta dele pelo fone. Meu pai? O que ele está fazendo aqui? Manda ele subir. Quando saí do elevador no 8º andar, Pedro já estava me esperando, visivelmente constrangido. A secretária dele e alguns colegas olhavam discretamente. Pai, o que está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Vim fazer uma cobrança, disse calmamente. Ele me levou para sua sala rapidamente. Fechou a porta. Cobrança? Do que você está falando? Coloquei a pasta sobre a mesa dele e abri. Pedro, durante todos esses anos, eu achei que os gastos com sua educação eram presentes de um pai para um filho. Mas na sábado você me fez entender que nossa relação é puramente financeira. Então resolvi colocar as coisas nos devidos lugares. Pedro olhou os documentos cada vez mais pálido. Pai, isso é ridículo. Não é ridículo. Está tudo aqui. Cada mensalidade que paguei, cada livro que comprei, cada centavo que investi na sua educação. Total, R$ 127.350, com juros de 1% ao mês desde a formatura, como qualquer empréstimo comercial, seriam R$ 342.158 hoje. Pai, você ficou louco. Não pode cobrar isso de mim. Por que não? Você mesmo disse que não empresta dinheiro sem garantias. Bem,
Aqui estão as garantias do empréstimo que eu te fiz há 20 anos. Quero receber. Pedro ficou em pé, nervoso. Isso é chantagem emocional. Não, filho. Chantagem emocional foi quando você riu da minha cara quando pedi ajuda para uma cirurgia. Isso aqui é negócio, cobrança de dívida. Eu não vou pagar isso. Não precisa pagar tudo de uma vez. Aceito em parcelas, 48 vezes de R$ 7.128. É menos que a mensalidade da escola do Gabriel. Pedro estava atordoado. Pai, você está sendo irracional. Irracional foi trabalhar 45 anos para criar um filho que não consegue emprestar R$ 8.000 para o pai fazer uma cirurgia. Irracional foi vender meu carro para pagar sua faculdade enquanto você hoje gasta mais que isso numa viagem de férias. Levantei-me da cadeira e deixei a pasta sobre a mesa. Você tem 7 dias para me dar uma resposta. Quitar a dívida ou me dar uma garantia real de que vai me ajudar com a cirurgia. É sua escolha. Saí da sala sob o olhar atônito dos funcionários do andar. Pedro me seguiu até o elevador. Pai, não faz isso. Vamos conversar em casa, com calma. Já conversamos, filho. Você riu da minha cara. Agora é hora de ser adulto e responsável como você diz que é. As portas do elevador se fecharam e vi o rosto dele, branco de desespero. Voltei para casa e esperei. Não liguei para ele. Não respondi às mensagens que ele começou a mandar. Algumas carinhosas, outras irritadas, algumas até ameaçadoras. Pai, isso é ridículo. Você está sendo irracional. Vamos resolver isso como adultos. Na sexta-feira ele apareceu na minha casa às 7 da noite. Estava diferente. Humilde, cabisbaixo. Pai, podemos conversar? Claro, trouxe o dinheiro. Pai, você sabe que eu não tenho R$ 127.000. Nem eu tinha quando paguei sua faculdade. Mas consegui. Olha, eu conversei com a Fernanda. Organizamos as contas. Posso te dar os 8.500 para a cirurgia. Mas por favor, esqueça essa história de dívida. Pedro, você ainda não entendeu. Não é sobre dinheiro. É sobre respeito. Durante 20 anos você cresceu profissionalmente, enriqueceu, construiu uma família, enquanto eu empobreci, envelheci e fiquei sozinho. E quando precisei de você, você riu de mim. Ele baixou a cabeça. Pai, eu sei que reagi mal. Você não reagiu mal. Você mostrou quem realmente é. Um homem que se tornou exatamente igual àqueles clientes ricos que desprezavam o mecânico, mas precisavam dos meus serviços. Isso não é verdade, não é? Então me responda. Quantas vezes você me visitou no último ano? Quantas vezes ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que apresentou os filhos para os amigos dizendo com orgulho: "Este é meu pai"? Pedro ficou em silêncio. Você tem vergonha de mim, filho. Vergonha do mecânico que te criou. Vergonha das minhas mãos calejadas. Vergonha da minha educação simples. E tudo bem, eu aceito isso. Mas então nossa relação vai ser puramente comercial. Pai, não tem pai, tem Senhor Roberto. E o Senhor Roberto quer receber a dívida que o Senhor Pedro contraiu. Ele tentou argumentar, chorou, implorou. Mas eu estava irredutível. Havia passado o ponto sem volta. No sábado, Pedro voltou com Fernanda e as crianças. A estratégia era usar os netos para me amolecer. Gabriel e Sofia, que já estavam crescidos, não entendiam direito o que estava acontecendo, mas percebiam a tensão. Vô, papai disse que vocês brigaram, disse Sofia com seus 16 anos. Não brigamos, minha filha. Apenas descobrimos que temos uma pendência financeira para resolver. Fernanda tentou mediar. Seu Roberto, o Pedro reconhece que reagiu mal. Ele quer ajudar com a cirurgia. Não pode ser assim? Fernanda, durante 20 anos eu fui apenas o pai do Pedro para vocês. Nunca fui convidado para aniversários de casamento, viagens em família, jantares importantes. Sempre fui o parente pobre que aparecia nos almoços de domingo e ficava quieto no canto. Agora querem que eu aceite migalhas? Mas vô, o senhor é da família, disse Gabriel. Sou? Então por que, quando vocês falam dos avós, sempre mencionam primeiro os pais da sua mãe?
Por que nas fotos de família da casa de vocês eu só apareço em 2, perdido no meio de 20 outras? Fernanda ficou sem resposta. Era verdade. Eu sempre fui o avô secundário. O menos importante, o menos presente. Não por minha escolha, mas porque nunca fui realmente incluído. Olha, eu não quero criar um trauma nas crianças. Continuei. Elas não têm culpa dos pais que têm. Mas preciso que entendam uma coisa. Respeito não se compra, não se herda, não se dá de presente. Respeito se conquista. E vocês perderam o meu. Pedro tentou mais uma abordagem. Pai, e se eu pagar a cirurgia e mais 10 mil reais? Seria como um pedido de desculpas. Pedro, você acha que minha dignidade custa 18 mil reais? Então, o que você quer? Quero que você aprenda uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Que as pessoas não existem para te servir, nem mesmo seu pai. Na segunda-feira, fiz algo que nunca imaginei fazer. Procurei um advogado. Dr. Marcelo era jovem, tinha uns 40 anos, escritório pequeno, mas respeitável. Expliquei a situação toda, mostrei os documentos. Senhor Roberto, legalmente o senhor não pode cobrar isso do seu filho. Gastos com educação são obrigação dos pais. Eu sei disso. Mas ele não sabe. Como assim? Meu filho é administrador, mas nunca estudou direito. Ele vai achar que pode ser processado. Quero que você mande uma notificação extrajudicial cobrando a dívida. O advogado sorriu. O senhor quer dar um susto nele. Quero que ele sinta o mesmo desespero que senti quando ri da minha cara. Isso pode dar muito errado, senhor Roberto. Doutor, eu tenho 68 anos, estou sozinho no mundo. E descobri que meu único filho não me respeita. O que pode dar mais errado do que isso? A notificação foi entregue na casa do Pedro na quarta-feira. Uma cobrança judicial formal, com todos os carimbos e protocolos, exigindo o pagamento de R$ 342.158 em 30 dias, sob pena de execução judicial. Pedro ligou 2 horas depois, desesperado. Pai, você me processou? Você enlouqueceu de vez? Você que disse que nossa relação seria puramente comercial. Estou apenas formalizando as coisas. Pai, eu posso perder meu emprego por causa disso. Se meus chefes descobrirem que estou sendo processado, deveria ter pensado nisso antes de rir do seu pai. Eu não ri do senhor. Rio sim. E sabe o que foi pior? Descobri que você sempre riu de mim. Nas suas rodas de amigos, com sua esposa, com seus colegas de trabalho, sempre fui o mecânico na sua vida, nunca o pai. Isso não é verdade. Então me responda. Quantas vezes você contou para alguém com orgulho que eu construí uma oficina do zero? Quantas vezes falou que trabalhei 45 anos para dar a você uma educação que eu nunca tive? Quantas vezes me apresentou como meu pai, um empresário, ao invés de meu pai, um mecânico? Silêncio do outro lado da linha. É isso mesmo. Você sempre teve vergonha de mim. E agora vai saber o que é ter medo de mim. Desliguei o telefone. Na quinta-feira, Pedro apareceu na minha casa com uma pasta cheia de documentos. Pai, consegui um empréstimo. Posso pagar 20 mil reais agora e o resto em parcelas. Não quero mais seu dinheiro, Pedro. Como assim? Você está me processando. Estou. Mas não é pelo dinheiro, é pelo princípio. Que princípio? O princípio de que você precisa aprender a ser humano. Pai, eu não entendo. Pedro, durante uma semana você viveu com medo, com ansiedade, com a preocupação de perder tudo por causa de uma dívida que não esperava. Foi exatamente isso que senti quando você riu da minha cara. Desespero. Mas eu já entendi, pai. Já aprendi a lição. Não, ainda não aprendeu. Quer saber por quê? Porque você ainda está tentando resolver isso com dinheiro. Ainda acha que pode comprar meu perdão. Mostrei para ele uma segunda pasta que tinha sobre a mesa. O que é isso? São fotos, Pedro. Fotos da sua infância, da sua adolescência, da sua formatura. Sabe o que todas elas têm em comum? Ele folheou as fotos confuso. Em todas elas você está sorrindo para mim, para seu pai. O mesmo pai que você desrespeitou sábado passado. Pedro começou a chorar. Não era um choro manipulativo, era genuíno. Pai, eu não queria ter magoado o senhor. Mas magoou.
E sabe por quê? Porque em algum momento da sua vida você esqueceu que eu sou um ser humano. Passei a ser apenas o pai, uma função, um papel social. Não, Roberto, não o homem que tem medos, dores, necessidades, sonhos. Pai, deixa eu terminar. Durante 20 anos eu me contentei em ser coadjuvante na sua vida. O avô que aparece nos domingos, o pai que liga no aniversário. O homem que fica quieto nos churrascos da família da Fernanda. Me contentei com migalhas da sua atenção. Mas quando precisei de você de verdade, quando minha dignidade e minha saúde estavam em jogo, você me tratou como um mendigo pedindo esmola. E riu. Riu da minha situação. Pedro estava soluçando agora. Pai, eu juro que não foi por maldade. Não foi por maldade, Pedro. Foi por algo pior. Foi por indiferença. Você se tornou indiferente ao meu sofrimento. E isso, filho, não tem desculpa. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora a vida continuava normal. Crianças brincando, carros passando, o mundo girando como se nada estivesse acontecendo. Pedro, você sabe qual foi o momento mais doloroso da minha vida? Quando mamãe morreu. Não, foi quando você riu. Porque quando sua mãe morreu, eu sabia que ela me amava. Sabia que nossa vida juntos tinha significado. Mas quando você riu, descobri que meu próprio filho não me via como igual. Pai, por favor, me perdoa. Pedro, não é questão de perdão. É questão de consequências. Você é adulto, é pai, é diretor de empresa. Precisa aprender que cada escolha tem consequências. Voltei para a mesa e peguei um documento que havia preparado. O que é isso? É uma procuração. Estou te dando poderes para administrar meus bens, minha conta bancária, minha aposentadoria, tudo. Pedro ficou confuso. Eu não entendo. É simples. Se nossa relação é puramente financeira, então você vai administrar minhas finanças. Vai pagar minhas contas, meus remédios, minha comida, minha cirurgia, tudo. Pai, não precisa disso. Precisa sim. Porque assim você vai descobrir quanto custa manter um idoso de 68 anos. Vai ver todo mês quanto gasto, do que preciso, quais são minhas dificuldades reais. Mas, pai, não tem mas. Você assumiu a responsabilidade quando decidiu que eu era um peso. Agora vai carregar esse peso direito. Pedro estava desesperado. Pai, eu não quero administrar sua vida. Eu quero que o senhor seja meu pai. Ah, agora quer que eu seja seu pai? Engraçado como a perspectiva muda quando as responsabilidades aparecem, né? Naquele momento meu telefone tocou. Era o Dr. Henrique, o urologista. Senhor Roberto, consegui encaixar o senhor para a cirurgia na próxima segunda-feira. Um paciente cancelou. Doutor, obrigado, mas ainda estou resolvendo a questão do pagamento. Pedro me arrancou o telefone da mão. Doutor? Aqui é Pedro Silva, filho do senhor Roberto. Pode marcar a cirurgia sim, eu vou até aí agora acertar tudo. Desliguei o telefone e olhei para ele. Pronto, pai, está resolvido. Pedro, eu não pedi isso. Eu sei, mas estou fazendo porque quero, não porque o senhor me obrigou ou processou. Estou fazendo porque finalmente entendi. Entendeu o quê? Que o senhor nunca me pediu nada em 43 anos de vida. Nunca. Nem dinheiro, nem favores, nem sequer atenção. O senhor sempre deu, sempre se sacrificou, sempre colocou minha felicidade na frente da sua. E na primeira vez que precisou de mim, eu falhei. Pedro sentou na cadeira, cabisbaixo. Pai, eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu costumava criticar quando era jovem. Lembra quando eu falava mal dos clientes ricos que tratavam o senhor com desprezo? Eu me tornei um deles. Era verdade. Pedro sempre ficava indignado quando via algum cliente me tratando mal na oficina. Pai, esse cara se acha superior só porque tem dinheiro, dizia ele. E agora havia se tornado exatamente isso. Pedro, você quer saber qual é a verdadeira diferença entre nós dois? Qual? Quando você tinha 5 anos e quebrou o braço, eu vendi meu relógio, a única coisa de valor que eu tinha, para pagar o hospital particular porque não queria que você esperasse no SUS. Quando você precisou de dinheiro para a entrada do seu carro, eu peguei empréstimo no banco mesmo sabendo que ia pagar juros altos. Quando você se casou,
Eu paguei minha parte da festa mesmo tendo que pedir dinheiro emprestado. Pedro estava ouvindo em silêncio. Nunca pensei duas vezes antes de te ajudar. Nunca calculei se valia a pena, se eu tinha dinheiro, se ia me prejudicar. Eu apenas ajudava, porque é isso que se faz por quem a gente ama. E eu não fiz isso com o Senhor. Não. Você calculou. Pesou prós e contras. Considerou seu padrão de vida, suas prioridades. Me transformou numa planilha de Excel. Pedro levantou e foi até a estante onde eu guardava algumas fotos antigas. Pegou uma foto de quando ele tinha uns 10 anos, abraçado comigo na oficina, os dois sujos de graxa e sorrindo. Pai, eu quero voltar a ser esse menino. Esse menino não existe mais, Pedro. Ele cresceu, se formou, casou, teve filhos, virou diretor. Não dá para voltar no tempo. Então o que eu faço? Aprende a ser um homem que eu possa respeitar novamente. Como? Fui até minha mesa e peguei a notificação judicial. Primeiro vamos cancelar isso aqui. Eu nunca tive intenção de te processar de verdade. Só queria que você sentisse o desespero que eu senti. Pai. Segundo, você vai pagar minha cirurgia, não como filho, mas como ser humano decente ajudando outro ser humano. E vai fazer isso com dignidade, sem me fazer sentir que estou pedindo esmola. Claro, pai. Terceiro, vamos redefinir nossa relação. Não quero ser tratado como o pai que precisa ser tolerado nos almoços de domingo. Quero ser tratado como Roberto, um homem de 68 anos que tem opiniões, experiências, histórias interessantes para contar. Pedro assentiu vigorosamente. Quarto, você vai me incluir de verdade na vida da sua família. Não como figurante, mas como membro ativo. Quero conhecer melhor meus netos. Quero participar das decisões familiares quando for apropriado. Quero me sentir parte de algo. Pai, eu prometo. Não prometa, faça. Promessas eu já ouvi muitas. E quinto, você vai aprender a me pedir conselhos de vez em quando. Tenho 68 anos de experiência de vida. Talvez eu tenha algo útil para contribuir. Pedro sorriu pela primeira vez em uma semana. Pai, posso pedir um conselho agora? Pode. Como eu faço para recuperar sua confiança? Pensei por um momento antes de responder. Tempo, filho, e consistência. Não adianta fazer um grande gesto hoje e amanhã voltar ao que era antes. Confiança se constrói no dia a dia, na forma como você me trata quando ninguém está vendo, na prioridade que dá para mim quando tem que escolher. Eu vou conseguir, pai. Espero que sim, porque essa foi sua última chance. Pedro me abraçou então. Um abraço longo, apertado, desses que eu não recebia dele há anos. Senti que havia um homem diferente me abraçando. Não mais o menino mimado que eu havia criado. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor realmente me odiou durante essa semana? Pensei na resposta com cuidado. Não, Pedro. Eu me odiei. Me odiei por ter falhado na sua educação, por não ter te ensinado valores que achava óbvios, por ter te criado um filho que não conseguia ver o sofrimento do próprio pai. Pai, mas também descobri que ainda te amo. E foi por isso que resolvi te dar esta lição. Porque quem a gente ama, a gente educa, mesmo que seja tarde. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira seguinte. Pedro fez questão de me acompanhar, ficou no hospital durante todo o procedimento e me levou para casa depois. Durante a semana de recuperação, ele apareceu todos os dias, não por obrigação, mas genuinamente preocupado. Trazia comida, remédios, ficava conversando comigo sobre coisas que nunca havíamos conversado antes. Pai, eu nunca perguntei, como era minha mãe quando jovem? E eu contei. Contei histórias que ele nunca havia ouvido, memórias que eu guardava só para mim. Pedro ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, interessado de verdade. E como o Senhor conseguiu construir a oficina? Contei sobre os primeiros anos difíceis, sobre os erros que cometi, sobre como aprendi o ofício na prática, sobre os clientes que me ensinaram tanto quanto os carros que consertei. Pai, o Senhor tem histórias incríveis. Por que nunca contou isso antes? Porque vocês nunca perguntaram. E eu achava que não era interessante o suficiente para vocês.
Foi então que Pedro disse algo que me surpreendeu. Pai, eu queria levar o Gabriel e a Sofia para conhecer a sua antiga oficina. Queria que eles soubessem de onde vem nossa família. A oficina não é mais minha, Pedro. Eu sei. Mas podemos passar lá, conversar com quem comprou, contar para as crianças como tudo começou. E fizemos isso no sábado seguinte. Os 4, Pedro, Gabriel, Sofia e eu, fomos até minha antiga oficina. O novo dono, seu Carlos, um mecânico que havia sido meu funcionário por 10 anos, nos recebeu de braços abertos. Seu Roberto, que saudade! Como vai a aposentadoria? Vai bem, Carlos. Trouxe meus netos para conhecer o lugar onde o avô deles trabalhou por 40 anos. Carlos fez questão de mostrar tudo para Gabriel e Sofia. Contou histórias sobre mim, sobre como eu era exigente com a qualidade do serviço, sobre como os clientes confiavam em mim. Seu avô era conhecido em todo o bairro, disse Carlos. Quando um carro quebrava, a primeira coisa que as pessoas diziam era: leva no Roberto, ele resolve. Vi o orgulho crescendo nos olhos dos meus netos. Pela primeira vez, eles estavam vendo o avô não como um senhor aposentado que ficava quieto no canto, mas como um homem que construiu algo, que foi respeitado, que teve uma carreira. Vô, o senhor consertava todos esses carros sozinho? Perguntou Gabriel. No começo, sim. Depois fui contratando funcionários. Cheguei a ter 8 pessoas trabalhando aqui. Nossa, o senhor era o chefe. Pedro estava observando tudo em silêncio, e eu percebi que havia lágrimas nos olhos dele. No caminho de volta, Sofia perguntou: Vô, por que papai nunca contou essas histórias pra gente? Olhei para Pedro, que estava constrangido. Porque seu pai tinha medo que vocês não ficassem orgulhosos do avô. Respondi. Mas por quê? O vô é incrível, disse Gabriel. É mesmo, vô. O senhor construiu uma empresa. Pedro finalmente falou. Crianças, papai errou. Sempre tive muito orgulho do vovô, mas achei que vocês não iam se interessar por histórias de oficina mecânica. Papai, isso é muito mais legal que suas reuniões chatas de trabalho, disse Sofia. E todos nós rimos. Naquela noite Pedro me ligou. Pai, muito obrigado pelo passeio de hoje. Por quê? Porque vi meus filhos olhando para o Senhor com admiração. E percebi que eles têm razão. O Senhor é incrível. E eu passei anos escondendo isso deles e de mim mesmo. Pedro. Não, pai, deixa eu falar. Eu passei tanto tempo tentando me afastar das minhas origens, que esqueci que elas são exatamente o que me trouxe até onde estou hoje. Se não fosse pelo Senhor, pela sua força de trabalho, pela sua determinação, eu seria nada. Você sempre foi inteligente, Pedro. Teria conseguido de qualquer forma. Não é verdade, pai. Inteligência sem oportunidade não leva ninguém a lugar nenhum. E o Senhor me deu todas as oportunidades possíveis. 2 semanas depois da cirurgia, Pedro apareceu em casa com uma proposta diferente. Pai, queria fazer uma coisa. Queria organizar um almoço aqui em casa no domingo e convidar alguns amigos meus. Mas não para o senhor ficar quieto no canto. Quero que o senhor conte suas histórias. Fale sobre a época da oficina, sobre como era São Paulo antigamente. Pedro, seus amigos não vão se interessar por histórias de mecânico. Vão sim, pai. E se não se interessarem, o problema é deles, não nosso. O almoço aconteceu no domingo seguinte. Pedro convidou 6 casais, todos na faixa dos 40 e poucos, todos bem-sucedidos profissionalmente. Eu estava nervoso, achando que seria mais uma situação constrangedora. Mas Pedro me apresentou de forma diferente. Pessoal, este é meu pai, Roberto Silva. Ele é um empreendedor incrível. Construiu uma empresa do zero. Trabalhou 45 anos no mesmo ramo. Criou 8 empregos diretos e nunca demitiu ninguém. Ah, e de quebra ainda conseguiu pagar uma faculdade particular para um filho meio ingrato. As pessoas riram da última parte e começaram a me fazer perguntas genuinamente interessadas. Queriam saber como era empreender nos anos 80, quais eram os desafios da época, como eu consegui manter a empresa funcionando durante as crises econômicas. Senhor Roberto, como o senhor fazia para manter os funcionários motivados? Perguntou uma mulher que tinha uma empresa de marketing.
Eu tratava todo mundo como família, respondi. Pagava em dia, dava vale no Natal, ajudava quando alguém tinha problemas pessoais e exigia qualidade. Quem trabalhava comigo sabia que o serviço tinha que sair perfeito. E como lidava com a concorrência? Sendo melhor, mais honesto, mais caprichoso, mais pontual. Cliente satisfeito não procura concorrente. As perguntas continuaram por 2 horas. Contei histórias engraçadas, desafios que enfrentei, lições que aprendi. Para minha surpresa, eles estavam genuinamente interessados. Senhor Roberto, disse um dos amigos do Pedro, o senhor já pensou em escrever um livro sobre empreendedorismo? Essas experiências são valiosas. Olhei para Pedro, que estava sorrindo orgulhoso. Nunca pensei nisso, respondi. Deveria pensar. Tem muito empresário jovem que poderia aprender com sua experiência. Quando os convidados foram embora, Pedro veio me abraçar. Pai, foi incrível ver como as pessoas te admiraram hoje. Eles foram educados. Não, pai. Foi admiração genuína. E sabe por quê? Porque o que o senhor fez foi extraordinário. Construir uma empresa, manter funcionários por décadas, criar um filho na universidade. Tudo isso sem herança, sem ajuda, sem privilégios. É uma conquista e tanto. Naquela noite, sozinho em casa, refleti sobre como tudo havia mudado. 3 semanas antes eu era um idoso invisível, ignorado pelo próprio filho. Agora estava sendo tratado com o respeito que sempre mereci. Mas a mudança mais importante não foi no Pedro. Foi em mim mesmo. Durante anos, eu havia aceitado ser diminuído, ser tratado como menos importante, ser colocado em segundo plano. Havia permitido que minha autoestima fosse destruída pela indiferença da única família que me restava. A semana que passei cobrando do Pedro me ensinou algo fundamental. Respeito não se pede, se conquista. E às vezes é preciso lutar por ele, mesmo quando a luta é contra quem mais amamos. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Alô, senhor Roberto. Aqui é Marina, da editora Planeta. Recebi seu contato através do Pedro Silva. Ele nos procurou falando sobre suas experiências como empreendedor. Teríamos interesse em conversar sobre um possível livro. Fiquei surpreso. Pedro não havia me contado nada. Mas eu nunca escrevi nada. Não tem problema, temos ghostwriters que podem te ajudar. O importante é o conteúdo, a experiência de vida. Podemos marcar uma conversa? Liguei para Pedro assim que desliguei com a editora. Pedro, o que você fez? Pai, depois do almoço de domingo, fiquei pensando no que as pessoas falaram. Resolvi procurar algumas editoras. Acho que o senhor tem muito a ensinar para outras pessoas. Mas eu não sei escrever livro. Não precisa saber, pai. O senhor sabe viver. E isso é muito mais difícil. 3 meses depois comecei a trabalhar no livro. 2 vezes por semana me encontrava com Carla, a ghostwriter, e contava minhas histórias. Ela gravava tudo e depois transformava em texto. Senhor Roberto, suas histórias são fascinantes, ela dizia. Especialmente a parte sobre como o senhor lidou com a crise dos anos 90. Foi difícil. Perdi metade dos clientes em 6 meses. Mas em vez de demitir funcionários, cortei meu próprio salário pela metade e pediu para todo mundo aceitar uma redução temporária. E deu certo? Deu. Quando a crise passou, todo mundo ainda estava lá, e a oficina saiu mais forte. Os funcionários nunca esqueceram que eu não os abandonei na dificuldade. Essas conversas me fizeram perceber que eu realmente havia vivido uma vida interessante. Havia enfrentado desafios, tomado decisões difíceis, construído algo duradouro. Pela primeira vez em anos, senti orgulho da minha trajetória. Pedro começou a me visitar mais frequentemente. Não por obrigação, mas porque genuinamente gostava da minha companhia. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Pai, o senhor sabia que estou enfrentando um problema parecido com o que o senhor enfrentou em 95? Qual? Um concorrente grande está fazendo dumping, oferecendo serviços abaixo do custo para roubar nossos clientes. Como o senhor lidaria com isso? E eu dei meu conselho. Não como pai dando palpite, mas como empresário experiente compartilhando conhecimento.
Pedro não apenas ouviu, como implementou algumas das minhas sugestões. Funcionou, pai. A estratégia que o senhor sugeriu funcionou perfeitamente. 6 meses depois do nosso confronto, nossa relação estava completamente transformada. Pedro me incluía em suas decisões, pedia minha opinião sobre assuntos diversos, me apresentava com orgulho para colegas e amigos. Gabriel e Sofia começaram a passar mais tempo comigo. Descobriram que o avô tinha histórias interessantes para contar, experiências únicas para compartilhar. Gabriel, que estava escolhendo a profissão, disse que queria ser engenheiro mecânico, igual ao vô. Seu avô não é engenheiro, Gabriel, corrigiu Pedro. Eu sei, papai. Mas ele entende de mecânica melhor que qualquer engenheiro que eu conheça. E ele construiu uma empresa. Isso é inspirador. No dia do meu aniversário de 69 anos, Pedro organizou uma festa surpresa. Não apenas com a família, mas com antigos funcionários da oficina, clientes de décadas atrás, amigos que eu não via há anos. Pessoal, disse Pedro no discurso, estamos aqui para comemorar o aniversário do melhor pai, avô e empresário que eu conheço. Durante alguns anos eu me esqueci disso, mas felizmente não foi tarde demais para aprender. Quando cortei o bolo, olhei ao redor e vi rostos sorridentes, pessoas que genuinamente se importavam comigo. Pela primeira vez desde a morte da Carmen, me senti verdadeiramente amado. Pai, disse Pedro quando os convidados já haviam ido embora. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Pensei na resposta com cuidado. Faria sim. Teria te dado uns tapas na bunda quando você era pequeno, disse sorrindo. Pedro riu. Que mais? Teria me valorizado mais. Teria exigido mais respeito. Teria me recusado a ser tratado como cidadão de segunda classe na minha própria família. Pai, mas também teria te abraçado mais, conversado mais, dividido mais histórias. Talvez assim você não tivesse crescido com vergonha das próprias origens. Eu nunca tive vergonha do Senhor, pai. Teve sim, Pedro, e está tudo bem. Faz parte do crescimento. O importante é que você superou isso. O livro Mãos na Graxa, Coração no Negócio foi lançado 8 meses depois. Para nossa surpresa, se tornou um sucesso. Vendi 15.000 exemplares nos primeiros 3 meses. Pai, o senhor virou autor, brincou Pedro. Aos 69 anos, nunca é tarde para começar. Comecei a receber convites para palestras em faculdades de administração. Jovens empresários queriam ouvir sobre minha experiência, sobre como construir negócios sólidos, sobre como manter funcionários motivados. Senhor Roberto, perguntou um estudante após uma palestra na FGV, qual é o segredo do sucesso empresarial? Tratar as pessoas como seres humanos, não como recursos, e nunca se esquecer de onde você veio. Hoje, 2 anos depois daquela tarde terrível em que Pedro riu da minha cara, posso dizer que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Não o desrespeito em si, mas a reação que ele provocou em mim. Aprendi que nunca é tarde para exigir respeito. Aprendi que amor sem limites se torna desrespeito. Aprendi que às vezes é preciso quebrar uma relação para reconstruí-la sobre bases mais sólidas. Pedro se tornou não apenas um filho melhor, mas um ser humano melhor. Aprendeu a valorizar as pessoas pela experiência, não apenas pelo status social. Aprendeu que dignidade não tem preço de mercado. Gabriel está na faculdade de engenharia mecânica agora. Vem me visitar toda semana. Quer aprender sobre motores, sobre negócios, sobre vida. Sofia está no último ano do colegial e já disse que quer estudar administração, para continuar a tradição da família de empreendedores. Fernanda, que sempre foi educada, mas distante, agora me inclui genuinamente nas atividades familiares. Descobriu que eu tenho opiniões interessantes sobre assuntos diversos, que posso contribuir para conversas além de mecânica. Minha segunda carreira como autor e palestrante me deu um propósito renovado. Aos 70 anos, sinto que ainda tenho muito a contribuir, muito a ensinar, muito a viver. E Pedro? Pedro se tornou o filho que eu sempre soube que ele poderia ser. Respeitoso sem ser subserviente, carinhoso sem ser piegas, presente sem ser sufocante.
No último domingo, durante o almoço em família, Sofia perguntou: Vô, qual foi a decisão mais difícil que o senhor já tomou na vida? Olhei para Pedro, que estava ouvindo atentamente. Foi decidir cobrar de seu pai uma dívida que eu sabia que ele não devia. Por que foi difícil? Porque significava arriscar perder o único filho que eu tinha para tentar recuperar o respeito que eu havia perdido. E valeu a pena? Valeu, minha filha. Porque descobri que às vezes a gente precisa estar disposto a perder tudo para ganhar o que realmente importa. Pedro sorriu para mim do outro lado da mesa. Um sorriso genuíno, carinhoso, respeitoso. Pai, ele disse, obrigado por não ter desistido de mim. Nunca desistiria, filho. Porque é isso que pais fazem. Educam mesmo quando é difícil, mesmo quando é tarde, mesmo quando parece impossível. E assim, aos 70 anos, descobri que nunca é tarde para ensinar respeito, para exigir dignidade, para reconstruir relacionamentos sobre bases mais sólidas. A vida me ensinou que o amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser eficaz, e que nunca, nunca é tarde demais para uma segunda chance.